Oi, bom dia. Acho que agora vai. Um pouquinho de dificuldade aqui para conseguir a conexão, mas acho que agora vai. Bom dia, meninas. Bom dia, paz de Jesus. Acho que agora foi. Vamos conseguir começar a nossa live de oração. Como vocês estão? Que saudade de rezar com vocês. Bom dia, Lica. Bom dia, mãe. Bom dia, Joseli. Vamos começar então, né, gurias, mais uma campanha de oração. Vamos escutar o que o Senhor tem para nós, qual é a vontade de Deus para nós nesse tempo, o que Deus tem preparado para esses dias, né, para essa campanha de oração. Aí eu queria ter começado bem antes, queria ter começado ali no iniciozinho, né, junto da quaresma, bem no comecinho da quaresma, mas Deus sabe todas as coisas, Ele tá no controle de tudo, a gente, antes tarde do que nunca, né? O negócio é a gente começar, certo, meninas? Então, vocês devem estar por aí, eu acho que algumas ainda estão na cama, né? De oração, mas é bom que a gente reze sempre com papel, o nosso diário de oração, uma caneta para anotar aquilo que mais toca no nosso coração e a nossa Bíblia, né? Isso é o básico para a gente conseguir, para a gente não perder as coisas que Deus vai trazer para nós nesses dias, porque vão ser dias de muita orientação para o nosso coração, como sempre, tá certo? Vamos começar a rezar? Acho que eu vou ligar o ar aqui, que aqui dentro eu tô com calor. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Foi. Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, Senhor. Obrigada porque nós estamos vivas, porque nós estamos aqui juntas para orar mais uma vez, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por tudo aquilo que Tu tens para nós, Senhor, tudo aquilo que Tu tens preparado para este tempo. Obrigada, Senhor. Nós somos gratas por isso. Somos gratas, Senhor, pela nossa história, pela nossa família, pelo que nós estamos vivendo hoje. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa campanha de oração, por aquilo que Tu tens para fazer na nossa vida. Obrigada, Jesus, porque Tu não nos esqueces, Tu não esqueces de nós, Senhor. Tu está sempre atento às nossas necessidades, às nossas fragilidades, Senhor. Tu és um Deus atento, amoroso, misericordioso. Obrigada, Senhor. E nós queremos trazer, Jesus, já nessa manhã, diante de Ti, pedindo, clamando o Teu preciosíssimo sangue sobre nós e sobre os nossos familiares. E eu quero te convidar já, entregando diante do Senhor, né, a tua vida, as tuas dores, os teus pensamentos, as tuas emoções. Você vai começar pedindo por você mesmo, apresentando ao Senhor você mesmo. E a gente vai pedir o preciosíssimo sangue de Jesus primeiro por nós mesmas. Senhor, nós entregamos, colocamos agora debaixo do Teu preciosíssimo sangue toda a nossa vida, a nossa história, Senhor. Aquilo, Jesus, que está doendo no nosso coração, o que nós estamos sentindo, o que nós temos pensado. Colocamos debaixo do Teu sangue as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, Senhor. Colocamos debaixo do Teu preciosíssimo sangue toda a nossa história, tudo que nós temos vivido, Senhor. O nosso corpo, as fragilidades do nosso corpo, Senhor, as fragilidades da nossa alma. Jesus, nós colocamos agora debaixo do Teu preciosíssimo sangue. Pedimos que o Teu sangue nos lave, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Sejamos lavadas, encharcadas, Senhor, curadas pelo Teu preciosíssimo sangue, restauradas pelo Teu preciosíssimo sangue. Que o Teu sangue também venha trazer libertação, Senhor, toda opressão, Senhor, toda tentação, aquilo que nós temos vivido, todo o desejo, Senhor, de desistir da vida, de desistir de lutar, de desistir de orar, de desistir do casamento, todos os pensamentos e os sentimentos de desesperança, Senhor, nós colocamos agora debaixo do Teu preciosíssimo sangue, Senhor, tudo que tem se alastrado na nossa alma, Senhor, de dor, de fraqueza, de paralisia, de revolta, de rebeldia às Tuas leis, Senhor, a Tua vontade,
toda cegueira espiritual, a frieza, a preguiça, Senhor. Nós colocamos tudo isso debaixo do teu preciosíssimo sangue e clamamos, Senhor, que tu venha nos libertar, que tu tenha misericórdia de cada uma de nós, Senhor. Nós pedimos primeiro por nós, Senhor, restaura-nos, cura-nos, Senhor, liberta-nos. E colocamos também, Senhor, agora debaixo do teu sangue todas as pessoas que nós vamos rezar também nessa campanha. Começamos pelos nossos familiares, Senhor. Colocamos debaixo do teu sangue, Senhor, nossos maridos, nossos filhos, Senhor. Os pais, você vai colocando agora debaixo do sangue de Jesus toda a sua família, todas as pessoas que você quer entregar nessa campanha de oração. As pessoas, Senhor, que se recomendaram às nossas orações, nós clamamos o teu sangue, Senhor. Vem defender as nossas famílias, Senhor. Vem restaurar e libertar as nossas famílias, Senhor. Vem proteger as nossas famílias com o teu preciosíssimo sangue. Nós te pedimos, Senhor, que o teu sangue cure, liberte, restaure, Senhor, as nossas famílias, a história das nossas famílias, Senhor, o destino das nossas famílias, Senhor. Tudo aquilo que o diabo tem feito, Senhor, de chafurdo, de sujeira, Senhor, dentro da história da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, casamentos, Senhor. Tantas pessoas que nós intercedemos, nós clamamos agora, Senhor, que a palavra final seja tua, Senhor. Que tu venhas agir, Senhor, poderosamente nas nossas famílias. Nós te pedimos, Senhor, lava com teu sangue cada um dos nossos familiares, Senhor, as pessoas enfermas, nós colocamos os enfermos, Senhor, debaixo do teu preciosíssimo sangue. Pedimos que tu venha curar, Senhor, e restaurar a saúde física, psíquica, emocional, espiritual, Senhor, dos nossos. Colocamos todos debaixo do teu preciosíssimo sangue. Clamamos, Senhor, a cura, a libertação, a salvação, a conversão, Senhor. Clamamos sobre os pensamentos daqueles que nós estamos orando, Senhor, os pensamentos dos nossos familiares, a mente, Senhor. Nós clamamos que pelo poder do teu nome, do teu sangue, Senhor, tu vai destruindo toda a opressão, Senhor, tudo aquilo que se levantou contra o teu conhecimento, toda a fortificação espiritual, Senhor, na mente, nos pensamentos, tudo aquilo que tem mantido, Senhor, os nossos afastados de ti, Senhor. Nós clamamos agora, Jesus, pela autoridade do teu nome, Senhor, pelo poder do teu sangue, destrói, Senhor, destrói todo o mal na mente, Senhor, nos pensamentos dos nossos maridos, filhos, Senhor, aqueles que nós estamos orando. Nós te pedimos que tu venha, Senhor, libertar de todo vício, Senhor, de toda devassidão, do adultério, Senhor, das brigas. Nós clamamos, Senhor, entra na nossa casa agora com teu preciosíssimo sangue, Senhor, entra na nossa intimidade, Senhor, com teu preciosíssimo sangue e vai como que lavando, Senhor, cada cômodo das nossas casas, dos nossos ambientes de convivência, Senhor, de trabalho. Vai lavando com teu sangue agora, Senhor, e vai tirando, Jesus, toda opressão, toda resistência espiritual, Senhor, toda resistência ao amor, à tua palavra, à tua vontade, Senhor. Nós clamamos, Jesus, lava-nos com teu sangue, liberta-nos com teu sangue, Senhor. Que o teu sangue seja para nossa família hoje cura, restauração, libertação, Senhor. E eu quero te convidar, minha irmã, a ir realmente assim, como que imaginando cada cômodo da tua casa, dos ambientes de trabalho, aqueles lugares que você está rezando. Vai imaginando agora o Senhor Jesus entrando ali, e conforme o Senhor vai entrando, Ele vai lavando, vai restaurando, vai libertando cada ambiente da tua casa de toda opressão, das brigas. O Senhor vai fazendo essa limpeza espiritual, vamos dizer assim, com o sangue dele, vai tirando toda a opressão de dentro desses ambientes, toda a resistência espiritual. Nós clamamos, Senhor, onde houver ação do inimigo, Senhor, se houver ação e influência maligna dentro dos nossos lares, entre nós, Senhor, nos nossos relacionamentos, nós te pedimos, Senhor, que tu venha agora libertar, Senhor, que tu venha curar, restaurar, libertar as nossas relações e retirar, Senhor, se houver alguma influência maligna, Senhor,
que tu retire de dentro das nossas casas, Senhor. Lava agora as nossas casas com teu sangue, Senhor. Lava, Senhor, os leitos conjugais com teu sangue, Senhor. Vai retirando, Jesus, toda opressão maligna, Senhor, de feitiçaria, de briga, Senhor, de opressão, por maldição, por praga, Senhor. Nós clamamos pelo poder e autoridade do teu nome, Senhor. Nós erguemos a tua cruz, Senhor, dentro dos nossos lares, diante das nossas famílias, da história das nossas famílias, Senhor, e clamamos que tu venha libertar a história da nossa família, Senhor, o destino, Senhor, vem mudar o destino dos nossos, Senhor, da nossa casa, dos nossos familiares, Senhor. Não permita mais, Senhor, que a última palavra seja da dor, da doença, Senhor, do divórcio, da briga, do desentendimento, Senhor, mas que a última palavra seja a tua, Senhor, seja a palavra da libertação, da cura, da restauração, Senhor, da fidelidade a ti, a tua palavra, Senhor, da conversão, Senhor. Nós declaramos que tu és o Senhor da nossa vida. Eu quero te convidar, minha irmã, já a dizer isso: Jesus, tu é o Senhor da minha vida. Eu declaro que tu, Jesus, é o único Senhor da minha vida. Se outros senhores têm me dominado, eu não quero mais, Senhor. Eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. Vai dizendo também: Jesus, tu é o Senhor da minha casa. Tu é o Senhor do meu casamento. Tu és Senhor dos meus relacionamentos. Tu és Senhor dos meus filhos, tu és Senhor da minha saúde, tu és Senhor da minha mente. Jesus, tu és o Senhor na minha mente, das minhas emoções. Tu és o Senhor das minhas finanças. Jesus, tu és o Senhor das finanças da minha família. Eu declaro que sobre toda a minha vida, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amém, meninas. A gente vai rezando e a gente já vai sentindo, né? Eu ia fazer só uma oração de entrega um pouco menor pra gente rezar mais no final, mas já senti assim que a gente precisa começar rezando bastante, porque o Senhor tem muita graça para nossa vida e libertação, né? Essa oração que a gente fez agora, a gente pode fazer em tantos momentos da nossa vida, né? Que eu digo assim, tantos momentos ao longo do nosso dia, né? A gente pode ir declarando assim: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Você vai estar fazendo o seu trabalho, você vai estar dirigindo, você vai estar dentro de casa, limpando a casa, você vai estar dentro do seu ambiente de trabalho, caminhando na rua, você vai declarar: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o Senhor do meu casamento, Jesus Cristo é o Senhor dos meus filhos, Jesus Cristo é Senhor da minha mente. Quando a ansiedade começar a bater, né? A gente vai ficando muito ansiosa, às vezes, ao longo do dia. E quando eu abri aquela caixinha, lá no início, eu não me lembro se foi início de fevereiro, se foi final de janeiro, que eu perguntei pelo que vocês queriam que a gente rezasse. E perguntei qual era a maior dificuldade. Muitas mulheres responderam ansiedade, né? Angústia, ansiedade, depressão. Então, assim, essa é uma oração poderosa e muito simples para a gente fazer, né? Durante todo o nosso dia, a gente declarar: Jesus Cristo é o Senhor das minhas emoções, Jesus Cristo é o Senhor dos meus pensamentos. Quando começar muito forte, né? Aquele turbilhão de pensamentos, aquele turbilhão mental, aquele turbilhão emocional, aquilo que é espiritual, gurias, a gente pode fazer. Às vezes, a gente não tá fazendo nada. A verdade é essa. Tem gente que às vezes não tá fazendo nada. Tá naquele lance do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Tá naquela. Então, assim, tá com ansiedade, tá com depressão, tá doente, tá com problema do casamento, tá com tudo e não consegue sair dessa condição. Não tá fazendo nada. Algumas pessoas começam a fazer um tratamento, né? Porque se a gente tá doente, a gente precisa de médico, a gente precisa de tratamento. Então, se eu tô sofrendo com ansiedade, se eu tô sofrendo com depressão, preciso procurar um psiquiatra, preciso procurar um psicólogo. Isso é o básico, né? A palavra de Deus diz que o Senhor foi a misericórdia de Deus que nos deu os médicos, que nos deu a medicina, a graça de Deus. Então, tem gente que já tomou esse passo, mas não reza, né? E tem gente que só reza e não toma outro passo. Então, assim, já começando essa manhã, né? Diante dessas situações, Deus nos oferece muitos meios para nossa cura e nossa restauração. Então,
Algumas pessoas têm acesso, por exemplo, diante da ansiedade, de procurar um psicólogo, um psiquiatra e não procura. Tem como e não procura. Tem gente que coloca toda a sua fé só na medicina. A gente vai articular as coisas. A gente traz para Deus. Não tem nada na nossa vida que Jesus não tenha que ser o centro. Jesus tem que ser o centro de tudo. Ele é Senhor. Se você está fazendo um tratamento e não tá dando certo, se você tá fazendo tratamento, mas você não reza por isso, também não vai dar certo. Por quê? Porque Jesus tem que ser Senhor. Jesus é Senhor do meu tratamento psiquiátrico. Jesus é Senhor lá da minha terapia. A gente vai declarar Jesus Senhor e a gente vai começar a dar poder para Jesus. Porque, gurias, eu comecei já por um assunto bem diferente, né? Que eu nem tinha pensado em falar isso agora, mas vamos lá. A gente vai dando muito poder aos problemas com a nossa boca. A gente reclama demais, a gente fala demais, né? A gente pensa demais. Muitas de nós vivemos um tormento mental. E todas nós já passamos por esse momento. Talvez você não esteja vivendo isso agora, nesse tempo da sua vida. Mas todas nós sabemos o que é passar por aquele turbilhão mental e emocional e ficar escrava daquilo, não conseguir sair daquela circunstância, daquela situação. Você não consegue fazer mais nada, né? Por quê? Porque a guerra espiritual, gurias, ela acontece na nossa mente. O campo de batalha é na mente, é nos nossos pensamentos. A gente pensa, geralmente a gente pensa antes de agir. As coisas, elas vão acontecendo e a tentação, ela acontece no nível do nosso pensamento. Você vai pensando devagarinho, o diabo ele vai soprando, às vezes durante meses, às vezes durante anos, vai soprando uma coisa ou outra pra gente ir pensando e vai nos levando a agir conforme aquele pensamento. E muitas vezes a gente fala isso, a gente manifesta com a nossa boca. E Jesus não é Senhor mais nem da nossa mente, nem dos nossos lábios, nem das nossas ações e atitudes. A gente vai deixando com que as circunstâncias sejam senhoras da nossa vida. A gente vai deixando com que as nossas emoções sejam o Senhor da nossa vida. Com que a opressão e a ansiedade sejam o Senhor da nossa vida. Que as circunstâncias sejam o Senhor da nossa vida. E quando a gente vê, a gente está desanimada, paralisada, a gente não dá conta mais, a gente perdeu a nossa fé no meio do caminho, não sabe nem quando que foi. A gente não sabe nem quando foi que a gente entrou nesse turbilhão. Mas foi ao longo desse caminho. O diabo, ele é insistente, ele é incansável. Ele não dorme no ponto. E a nossa luta, ela não é no nível da carne, ela é uma luta espiritual. Você tem aqui dentro do Instagram um monte de perfil que vai te ensinar, tá? Como lidar com as tuas emoções, como estudar temperamento, como lidar com a tua história, de diversas maneiras. Algumas muito boas, excelentes. Poderia indicar para vocês ótimos perfis de psicólogos, de psiquiatras, de pessoas muito boas que vão ensinar a gente a lidar com o nosso comportamento através da via humana ou da ciência do estudo. Aqui, nessa campanha de oração, nesse perfil, você vai ouvir eu falar de Deus, de oração. O nosso nível aqui de ação é no nível espiritual. E aqui eu vou falar para vocês as verdades espirituais. Nós vamos abordar isso. E eu já quero começar nessa primeira live te dizendo que a nossa guerra ela é espiritual e que a gente precisa se posicionar de forma diferente. E eu já vou pegar a palavra, porque senão eu vou continuar aqui falando e não vou pegar a palavra de hoje. Se vocês quiserem pegar comigo, a palavra está em Marcos 2, Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar nem mesmo lugar junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram um leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho,
perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados, ou lhe dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Essa é a palavra de Deus, uma das palavras que Deus trouxe para a nossa campanha de oração, né? Esse paralítico, a gente conhece essa história. Esse homem que não caminhava, que estava paralisado, que não tinha mais como, que não tinha jeito, que estava vivendo uma situação definitiva de doença e paralisia. Não tinha jeito para ele, né? A gente sabe que essas condições de paralisia são muito terríveis e, em sua grande maioria, definitivas, imagina naquele tempo, né? Então não tinha jeito para aquele homem. Mas Jesus estava lá em Cafarnaum. A multidão toda foi para lá e esses homens souberam que Jesus estava lá. A gente não sabe qual foi a distância que eles caminharam, a gente não sabe como é que foi que eles chegaram até lá, mas com certeza, gurias, quando eles chegaram até lá, eles já deviam estar cansados de carregar o paralítico, porque eles não foram de carro até a frente da casa, não. Eles pegaram esse homem nessa maca, né, e carregaram até lá. Eles já fizeram um esforço de colocar na maca e carregar até aquele lugar. Não sei se eles foram revezando, como é que foi que eles fizeram, qual era o peso do paralítico, mas fato é que 4 homens precisaram carregá-lo. E esses 4 homens chegam diante da casa, Jesus está ali dentro, a alguns passos deles. Mas mesmo assim, eles não conseguem acessar, eles não conseguem chegar diante de Jesus. Então, eles tomam uma decisão inusitada, diferente, né? O tipo de decisão que toma a gente que não desiste diante dos desafios da vida, né? Que quando chega perto e vê que não tem jeito, ainda pensa em uma outra solução, que não para diante do obstáculo. Eles pensaram: vamos subir no telhado. A gente vai dar um jeito, a gente veio até aqui. A gente não vai desistir às portas. Ninguém deu licença, ninguém facilitou. Quantas pessoas que bloqueavam a porta, que estavam ao redor da casa, que eram doentes e paralíticos. Eu acredito que esse homem não era o único paralítico que estava lá. Nos outros evangelhos a gente vê também que muitos outros doentes estavam ali e foram curados. Então ninguém ia dar passagem para eles. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali também queriam ser curadas. Ninguém ia abrir, vamos abrir aqui e dar passagem. Não, cada um estava buscando o seu. Ninguém ia dar passagem. Então eles fazem o quê? Eles não ficam chorando lá fora, eles não ficam, ninguém nos deu passagem. Não, eles arrumam um jeito, eles não desistem, eles sobem para cima do telhado. E com certeza, com grande dificuldade, abrem espaço entre as telhas e descem o enfermo diante de Jesus. E a palavra diz que Jesus vê a fé daqueles homens. Isso me emociona demais, 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 demais. Demais nesse evangelho. É porque quando Jesus olha para eles, Jesus não está vendo a doença nem a paralisia. Jesus está vendo a fé. Quando Jesus nos olha, gurias, o que Jesus vê? Eu fico pensando isso. Quando Jesus olha para nós, e aqui nessa palavra, nesse evangelho, esse evangelho vai nos guiar durante toda a nossa campanha de oração. Quero te pedir para te escrever ele, para te rezar depois com ele, para te enxergar aqui. Ora, nós vamos ser o paralítico, ora, nós vamos ser um desses 4 homens que está descendo, o enfermo. Porque nós estamos nessa campanha, muitas de nós estão paralíticas, paralisadas, não conseguem mais sozinhas. E cada uma que está aqui vai ser um desses 4 que vai ajudar a outra. É por isso que a gente vai rezar juntas. É por isso que a gente faz live ao vivo para rezar juntas. É para uma rezar pela outra, pela situação da outra. Vocês me contam coisas tão tristes, histórias tão difíceis.
Eu me emociono. Vocês me contam os sofrimentos que vocês estão passando. E eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu não tô na pele de vocês, mas eu sei quanta história difícil. Quanta mulher aqui tá vivendo luto. Quanta mulher aqui foi traída, humilhada. O marido foi embora agora. O marido foi embora há muito tempo. Você tá se sentindo sozinha, abandonada. Você está se sentindo paralisada? Quantas aqui estão esperando para engravidar há tanto tempo e não conseguem? E essa dor está consumindo o teu coração. São diversas dores. E essas dores nos paralisam sim. Ó, que chorona que eu sou, gurias. Vocês me escrevem, vocês me mandam áudio, eu escuto, eu rezo por vocês. E eu sou uma das 3 lá, né? São 4. Eu sou uma que tá descendo junto. Eu tô ajudando a abrir o telhado. Cada uma que vem pra cá rezar, tá rezando uma pela outra. E a gente tem que fazer aqui entre nós esse acordo. Nós não vamos rezar só por nós. A nossa oração nessa campanha umas pelas outras. Porque eu tô vivendo as minhas dores e batalhas, gurias. Eu tenho as minhas paralisias. Mas eu vou subir o telhado com vocês. Vocês vão subir comigo. A gente vai subir juntas e cada terço que a gente rezar, cada missa que a gente for, a gente vai rezar pelas nossas intenções, mas a gente vai lembrar de rezar por cada uma que tá fazendo a campanha. Você vai lembrar, você vai pedir lá, Jesus, por cada mulher que tá fazendo a campanha, pela dor de cada uma, Senhor, pelo sofrimento de cada uma, eu apresento elas diante de Ti. Nós não podemos mais ficar sozinhas. Não dá. A gente precisa rezar uma pela outra, a gente precisa ser parceira uma da outra. Não importa de onde você tá. Não importa de onde você está rezando ou o que você está vivendo, nós precisamos rezar umas pelas outras. Quantas aqui sofrem com depressão há tanto tempo, têm culpa no coração, não conseguem andar, não conseguem levar a vida para frente. Estão debaixo de dor, de sofrimento há anos, há tanto tempo. O casamento não anda bem há tanto tempo. A sexualidade é um terror. Nós vamos trazer tudo isso para o Senhor juntas. Nós não vamos rezar só por nós mesmas, ok? Vamos rezar umas pelas outras. A gente vai subir o telhado juntas. Então, ora a gente vai ser o que tá carregando. Um dos 4 que carrega e abre. Ora a gente vai ser o paralítico. Às vezes, quem a gente tá descendo, e nessa campanha, o paralítico que a gente vai descer é o nosso marido, os nossos filhos. Quem que você vai descer diante de Jesus? Por quem você vai rezar? Diante de toda esta cena, diante de todas as dores, de toda a humilhação que esse homem passou, toda a dor, toda a desesperança, ele não tinha mais esperança em nada e nem ninguém. Diante de tudo isso, diante da tua história, da minha história, o que Jesus vê quando a gente chega diante dele? Fé. Jesus olhou para eles e viu a fé daqueles homens. Viu o esforço que eles fizeram para chegar até ali. Porque, gurias, não há graça sem esforço. Não há ressurreição sem paixão, crucificação, morte. Não há. Nós vamos passar por estes tempos de dor. A gente vai passar por tudo isso. Mas quando Jesus olha para aqueles homens, ele vê a fé deles. Jesus se admira da fé deles. Eu acho que muitos pensaram assim, dos que estavam ao redor: olha, por que eu não pensei nisso? Olha, por que a gente não fez aquilo? Quando eles estavam lá, já diante de Jesus, e Jesus elogiou. Porque com certeza, quando eles começaram a subir no telhado, quem estava na volta estava criticando. Ih, tão malucos, vão subir, vão cair dali de cima. Olha, vão estragar o telhado do homem, que absurdo. Porque quando a gente está se esforçando, quando a gente está rezando, quando a gente está jejuando, vai aparecer um monte de gente para criticar o nosso comportamento. Você não precisa nem falar nada. Você vai fazer o seu direitinho em silêncio. Vai convidar mais amigas para rezar, mas vai ficar na tua. Vai subir, não vai dar bola para as pessoas que ficam criticando a tua fé. Não dá atenção para quem critica a tua fé, mas te esforça. Porque com certeza, quando eles receberam a graça, quando aqueles 5 homens receberam a graça, todos que estavam ao redor pensaram: puxa, por que a gente não fez o mesmo? Por que a gente não... Porque todo mundo se admirou, diz a palavra.
que no final todo mundo se admirou e disse: olha, a gente nunca viu alguém capaz de fazer isso. Todo mundo ficou impressionado com o milagre, com a graça. E da mesma forma que o Senhor faz na nossa vida. E uma coisa muito importante ainda nesse trecho do Evangelho, que entra em um ponto também muito importante para a nossa campanha de oração, gurias. A gente está na quaresma. E quando Jesus olha para eles e vê a fé deles, a primeira palavra que Jesus profere é uma palavra de perdão dos pecados. Para a gente entender que a primeira coisa que nos paralisa é o pecado. A primeira coisa que nos paralisa é o pecado. Que traz a paralisia espiritual para a nossa vida é o pecado, porque a primeira palavra do Senhor é: perdoados te são os pecados. A nossa primeira atitude diante do Senhor é uma atitude de arrependimento e de mudança de vida. Então, não esperem menos nessa campanha do que o Senhor vir em nosso socorro e nosso auxílio, nos apontando onde nós precisamos mudar a nossa vida. Muitas de nós estamos paralisadas no nosso próprio pecado. Na nossa crítica, no julgamento, na raiva, na implicância, na fofoca, na sensualidade, na mentira, na inveja, no ciúme, na rebeldia, na rebelião. Tudo isso é pecado e tudo isso nos paralisa. Vai deixando a gente presa nesse chão, nessa terra, vai nos afundando, chafurdando a nossa mente, o nosso coração, nos trazendo e gerando ansiedade, trazendo confusão, briga para as nossas relações, para os nossos relacionamentos. A primeira paralisia quem gera é o pecado. E essa vai ser a nossa primeira guerra. A guerra contra o nosso próprio pecado, contra nós mesmas, a nossa carne, as nossas tendências pecaminosas. E aqui eu quero fazer trazer algo que o Senhor disse muito direcionado para nós na campanha. E se tu estiver escrevendo, eu quero te pedir que você escreva isso. Assim, eu acho que foi semana passada, um dos primeiros momentos que eu me coloquei assim: Senhor, o que tu quer? Nos dá uma direção clara para essa campanha. E eu escutei assim no meu coração com tanta clareza, sabe? O Senhor trazendo para mim assim: que carreguem a sua cruz sem murmuração. Senhor, o que tu quer de nós? Que carreguem a cruz sem murmuração. Que carreguem os fardos sem murmuração. Meninas, a gente murmura demais. A gente reclama demais. A gente comenta. A gente desabafa. É ou não é assim? A gente tem sempre uma coisinha para falar, alguém para contar. Eu não aguento mais, eu preciso desabafar. Você está desabafando no quarto de oração? Porque esse é o primeiro lugar que tem que desabafar. Porque é o único que pode mudar alguma coisa. Desabafar em rede social. Desabafar para amiga. Desabafar gritando, falando, reclamando, sendo implicante. Murmurando, reclamando, comentando, julgando. Quanta murmuração, quanto falatório. Esse é um dos primeiros pecados que o Senhor nos exorta a mudar nessa quaresma. A gente precisa fazer um pacto de silêncio. Parar de falar, parar de reclamar, parar de murmurar. Mesmo quando a gente está fazendo as coisas certas, se a gente está fazendo murmurando, a gente está no pecado, está na paralisia. A murmuração fez o povo de Deus ficar 40 anos rodeando em roda no deserto, sem acessar a terra prometida, porque não cria, porque reclamava, porque ficava murmurando, falando só essas palavras negativas a respeito das coisas. Não fale mais, não reclame. Não reclama da tua saúde, não reclama do teu marido, não reclama da tua casa, não reclama dos teus filhos. E sabe, existe agora uma nova modalidade de reclamação, que é essas reclamações virtuais, as murmurações, os falatórios dentro de rede social. Gente, a gente tem que cair fora. Cai fora. Aproveita o que é bom disso daqui. Mas aquilo que não presta, não pega mais. Tem um monte de gente assim que eu não falo de ninguém, eu não reclamo nada, eu não falo. Aí vai pra rede social pra julgar os outros, pra dar opinião. Não pode ver uma situação que tem que ir lá dar uma opinadinha, que tem que dar uma comentadinha negativa, passiva-agressiva. Nós mulheres somos assim extraordinárias em ser passiva-agressiva.
em elogiar mais, falar, ai, muito querida, muito isso, mas, ou então falar e dizer no final, né? Mas quem sou eu para julgar? Gurias, quem nunca? Quem nunca? Chega desta palhaçada. Isso não é uma postura para nós mulheres de oração. Não é. Não é para isso que Cristo nos chamou, não é para isso que Cristo morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. Ele morreu, ressuscitou para nos levar para a graça. E a gente insiste em ficar se pegando na carne. É fechar a boca, parar de reclamar, parar de comentar, parar de falar. Carregar a nossa cruz sem murmuração, sem reclamação, sem comentário. Até sem isso. Até sem viradinha de olho. É santificar as nossas palavras. O pecado é a nossa primeira paralisia, o que nos prende nessa terra. É o que mata a nossa fé. E um grande pecado que a gente está cometendo, tem cometido, e é um vício para nós, é o pecado da murmuração, do comentário, do julgamento, da fofoca. Então, esse é um primeiro passo bem importante para nós nessa quaresma e nessa campanha de oração. Um pacto de silêncio. Chega de falar, chega de reclamar, chega de comentar. Evita te colocar em situações, a palavra de Deus diz, diminui as ocasiões de pecado. Ora ao Senhor para que Ele te perdoe e diminui, afasta para longe de ti o teu pecado e diminui as ocasiões de pecado. Diminui as ocasiões. O que são perfis? O que é que te faz falar mal dos outros? Diminui as ocasiões, não te coloca mais naquela posição. Porque o pecado, muitas vezes, ele é mais forte que a gente. Sem a graça do Espírito Santo, o pecado nos domina. Os vícios nos dominam. E a gente é implicante, murmurenta, chata, faladeira, fofoqueira. E aí a gente tá paralisada. E aí a gente reza, que ainda é uma loucura, né? Que a gente reza. Tem umas que ainda estão dando conta de rezar. Porque vai chegar um momento que a gente não vai mais conseguir rezar. Não consegue mais. Não consegue mais rezar, não consegue mais ter esperança, não consegue enxergar mais a vida com uma visão de fé, uma perspectiva de fé. Não consegue. Por quê? Porque está enterrado, paralisado no pecado da murmuração, do falatório, do julgamento. E gurias, um pecado puxa o outro. É uma coisa fantástica. Uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. E quando a gente vê, a gente está atolado no pecado e paralisadas. E o nosso lugar, gurias, o lugar que Deus nos colocou, o chamado e a missão da mulher é de intervir nas situações para a libertação do povo de Deus. É de, através da nossa oração de intercessão, não da nossa murmuração, mas da nossa oração de intercessão, guerrear nas esferas espirituais, nos lugares espirituais e alcançar vitória, cura, libertação. O nosso papel é subir no telhado carregando aquele que não pode mais ir, aquele que não dá conta. O nosso papel é intervir com a nossa oração, é mudar os ambientes que nós vivemos através da nossa postura. A mulher, ela tem essa graça, esse dom, esse carisma dado por Deus para influenciar o ambiente pela sua postura. Nós influenciamos o ambiente pelo nosso humor, pela nossa postura. Quem dá o tom do humor da casa, do ambiente de trabalho, são as mulheres que estão ali. A mãe dentro de casa, ela dá o tom. É ou não é assim? Então, com tudo isso de graça, de chamado, de missão, Deus nos dá visão, a gente sente antes. Um monte de mulher perdeu a visão espiritual porque tá o quê? Com a visão na carne, com a visão na terra, paralisada, falando, murmurando, reclamando e tantas outras coisas, porque um pecado puxa o outro. Então, a primeira paralisia que o Senhor quer nos curar para que a gente possa também subir no telhado carregando os nossos, é do pecado. Então, nessa campanha, a gente vai olhar para a nossa condição. Muitas vezes, vocês sabem, quem já fez campanha comigo sabe, eu nunca vou falar só de oração sem falar de comportamento. O comportamento e a oração não dá para separar.
Já falei isso várias vezes aqui. Já ouvi muita piada a respeito dessa minha fala quando vocês falam comigo, né? Que não adianta rezar o rosário, fazer vigília de oração em todos os grupos, todos os retiros, todas as coisas, ser uma cavala com o marido e os filhos dentro de casa. Não adianta nada. Você acha que arranca a sua oração, você acha que a sua oração dá uma subidinha, você não adianta nada. Agora eu murmuro, falo de todo mundo, sou uma fofoqueira e vou fazer campanha de oração de manhã esperando que Deus transforme a vida dos outros. Ou minha filha, a primeira vida que precisa transformar é a nossa. É o nosso comportamento. É a nossa santificação. É a gente não achar que as coisas têm que ser do nosso jeito. Quantas de nós não alcançamos a graça porque nós formulamos um plano e um projeto e Deus tem que fazer do nosso jeito? Ora, Deus vai fazer do jeito dele. Que história é essa? Não, tem que ser do jeitinho que eu quero. O meu marido tem que ser como que eu quero. Que ser do jeito que Deus quer? Tem que ser do jeito que eu quero. Os meus filhos, a minha casa, tem que ser do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. Se não é assim, também já não rezo mais. Também já não tenho fé, também já não acredito, também já não comungo, também já não jejuo. Já fiz muito. Ô, minha irmã, isso é infantilidade nossa, imaturidade nossa. A gente tem que ter a disposição primeiro nós, antes de rezar pelos outros, antes de apontar o pecado de todo mundo que a gente tem que rezar, todos os pecadores que você tem que trazer aqui para a campanha, todos os paralíticos. Primeiro é a nossa paralisia, primeiro é o nosso pecado, primeiro é o nosso comportamento, primeiro é a nossa postura. Primeiro a gente olha pra gente. A gente é paralítica primeiro. Então, olhar para a nossa vida diante do Senhor, olhar para o nosso comportamento no dia de hoje, olhar para aquilo que o Senhor está trazendo, fazer esse pacto de silêncio, parar de murmurar, parar de reclamar, diminuir as ocasiões de pecado, tá atento ao seu comportamento, tá atento à sua fala. A gente vai falar ao longo desses dias de batalha espiritual, o quanto na batalha espiritual o silêncio ele é muito importante. O quanto nós atrapalhamos os planos de Deus. A gente é especialista, gurias, em chafurdar os planos de Deus com o nosso próprio comportamento. A gente, às vezes, é a nossa maior inimiga. A gente faz oração, a gente faz várias coisas e depois vai lá e joga tudo fora pela nossa própria carne. Então, assim, primeiro a nossa própria conversão, né? Isso é a primeira coisa que gera paralisia na nossa vida. E ter a certeza de que Deus, se está trazendo para fora, é porque quer nos curar e nos libertar. Eu já avancei muito hoje, não vou continuar nem meditando essa palavra, talvez outro dia a gente vai voltar nela, eu vou pegar outros pontos. Mas aquilo que era para hoje a gente já falou, tá? Durante esses dias, hoje foi uma apresentação, assim, né? Um pouco já, com umas chilepadas pra gente se colocar no nosso lugar, pra gente não esquecer quem a gente é. Durante essa campanha a gente vai meditar Esther, a gente vai meditar Judite, a gente vai meditar Débora, a gente vai olhar para essas grandes mulheres, né? Para algumas mulheres também que encontraram Jesus no Novo Testamento, aqueles encontros de libertação, de cura, de restauração de vida. A gente vai olhar para essas mulheres da palavra e vai ver no comportamento delas aquilo que Deus nos chama, né? O que é apontado, o que é exemplo para nós ao longo dessa campanha. Também ao longo dessa campanha vão ser 24 lives, né? Hoje é a primeira de 24. A gente começa 14 de março e vai até 14 de abril. Então, assim, 7 da manhã, de segunda a sexta, a gente vai estar aqui para rezar juntas e tomar a direção de Deus. Aquilo que Deus quer para nós. Deus tem grandes graças, muitas graças de libertação na nossa vida. Tem muito para fazer na nossa vida. E eu já vou te dar um aviso, né? Um aviso de utilidade pública. Quando a gente começa a rezar e quando começa uma campanha de oração, às vezes, não é com todo mundo, não é sempre, mas eu preciso te avisar. Às vezes acontecem coisas, né, pra desanimar a gente já logo no primeiro dia. Teve gente que já começou a ter problemas dias antes, né, que é pra você não rezar, que é pra você não sair da paralisia, que é pra você não... Nessa campanha iremos jejuar, nós já estamos vivendo, né, um tempo de jejum e penitência. Eu acredito que todas vocês aqui sabem que nós estamos na quaresma e que durante a quaresma nós fazemos penitência, jejum, oração, né? Também é o tempo de esmola. Durante as lives eu vou falar um pouquinho mais sobre essas coisas. Se vocês tiverem também dúvida quanto a isso, vocês vão me perguntando.
mas não é jejum de Daniel. Não, a gente vai viver esse período quaresmal com as orientações que a gente já tem da igreja, mas a gente vai rezar juntas de manhã, né? Para nossa conversão e para a conversão, cura e libertação dos nossos. Muitas das nossas lives serão lives de intensa intercessão por outras pessoas. Então eu já te oriento, né? Já te digo, escreve a tua lista de intenções, né? Por quem que você vai rezar, quais são as situações que você vai trazer para o Senhor, porque sempre no começo a gente vai fazer uma entrega, às vezes no final também. Se tem live que a gente só reza, a gente vai sendo conduzida aqui pelo Espírito Santo. Vamos rezar mais um pouquinho então para a gente encerrar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, Jesus, e porque Tu és o Deus que traz para a luz, Senhor, tudo aquilo que está escondido nas trevas, Senhor, Tu manifesta com a Tua luz. Nós queremos colocar o nosso coração, Senhor, a nossa mente, a nossa vida, o nosso comportamento diante de Ti, Senhor, as nossas paralisias, e clamar, Senhor, que Tu venha em nosso socorro, naquilo que a gente não dá mais conta, naquilo que a gente não consegue mais sozinha, Senhor. Todos os pecados que têm nos paralisado, Senhor. Tudo aquilo que tem nos mantido cativas, Senhor, e paralisada na nossa vida sem conseguir lutar pelos nossos, sem ter visão espiritual, sem ter escuta, Senhor, sem conseguir rezar, sem conseguir ser feliz, Senhor. Nós clamamos, Jesus, vem em nosso socorro, vem em socorro, Senhor, da nossa falta de fé, da nossa falta de esperança, das nossas dores, Senhor. Tantas aqui estão sofrendo tanto, Senhor, que não conseguem sair da dor, não conseguem se mover, se não conseguem mais sentir o Teu amor, Senhor, não conseguem mais crer que Tu tem promessa de bênção, de graça, de vida, Senhor, não conseguem compreender, Senhor, os Teus desígnios, não conseguem mais crer, Senhor, que a oração é uma chave de vitória e de graça. Quero clamar, Senhor Jesus, neste momento. Vem com Teu Espírito Santo e nos visita. Visita cada mulher que está rezando agora, Senhor. Visita os nossos corações. Nos traz fé e esperança, Senhor. Nos traz força, Jesus. Nos traz desejo de lutar, de posicionar, Senhor, de seguir em frente. Senhor, nos arranca desse lugar de paralisia, nós te pedimos. Nos dá vontade, desejo, Senhor, de lutar contra o nosso pecado. Nos dá força, Senhor, de fechar a boca. Nos dá força, Senhor. Fortalece o nosso coração, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Jesus, nesta hora, todas as realidades. Cada uma que Tu conheces, Senhor. Tu conheces o íntimo do nosso coração. Tu conheces, Senhor, as nossas dores mais profundas, os nossos desejos, as nossas revoltas, Senhor. As nossas decepções, as nossas expectativas. Tu nos conheces, Senhor. Vem em auxílio da nossa realidade interior. Vem em nosso socorro, Senhor. Olha para cada uma das dores que nós estamos vivendo, das dificuldades, Senhor, as nossas paralisias, as paralisias dos nossos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, vem em nosso auxílio, Senhor, vem em nosso socorro com o Teu Espírito. Que nesse primeiro dia, Senhor, nesse primeiro dia de campanha de oração, Senhor, Tu já venha falar profundamente ao nosso coração, não só agora, mas ao longo do nosso dia. Que o nosso dia seja marcado pela Tua presença, Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso, meu povo. Deus seja louvado pelo nosso primeiro dia de oração. Fique firme no dia de hoje, fique firme diante das situações e circunstâncias, não desista. Às vezes as coisas, como eu falei, dão uma pioradinha pra gente desistir, pra gente ficar, sabe? Nosso inimigo, ele nos quer paralisado lá naquela maca, lá naquela cama. Ele não quer que a gente lute nem por nós e muito menos pelos nossos. Porque se você se levantar para rezar, quem vai perder é ele. Amém, minha linda? Deus te abençoe. Quero te convidar para enviar essa live para outras amigas, para outras pessoas, para a gente chamar mais mulheres que precisam para rezar com a